A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Já chegamos aqui na lição de número 9, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Esse trimestre, uma lição muito abençoada, escrita aqui pelo pastor Valmir Nascimento, do qual inclusive temos aqui um vídeo no canal, uma pequena entrevista, que nós gravamos com ele aqui durante uma das conferências da Escola Bíblica Dominical. E o pastor Valmir falou um pouquinho a respeito do processo de escrita dessa lição e também trouxe alguns conselhos aqui para os professores. Então, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, vou deixar ele aqui no final desse vídeo e também na descrição aqui, caso você queira ver depois. E meu convite inicial aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, isso tudo ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais professores, trazendo então ideias, sugestões aqui para incrementar a aula do próximo domingo. Neste domingo, então, vamos estudar o capítulo 6 do livro de Daniel, uma passagem bastante conhecida, onde temos aqui o resumo da lição. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Este é um dos objetivos da lição, justamente aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Mas antes desse objetivo, nós também temos o objetivo de conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido e compreender como se deu a conspiração contra Daniel. Eu acredito que você já tenha assistido vídeos e feito a leitura do livro de apoio, e buscado materiais aqui para incrementar a sua aula nesses primeiros 2 tópicos, que são tópicos então mais narrativos, que você pode buscar então esses subsídios. Mas caso você ainda não tenha feito isso, eu vou te indicar o vídeo gravado pelo pastor Pedro, aqui do nosso segmento Mádio EBD em Joinville. Está disponível lá no canal da IADIO EBD. Vou deixar o link também para você na descrição e vou deixar no final desse vídeo como um dos vídeos sugeridos. E aí você vai poder pegar mais subsídios aqui para chegar com segurança frente à sua turma e trazer essa narrativa. Agora, a orientação pedagógica, ela convida você, professor, a abrir a aula utilizando a técnica de perguntas e respostas. Essa é uma técnica muito interessante para quem conhece a pedagogia, a educação cristã. Em todos os cursos, na matéria de educação cristã, temos ali algumas técnicas pedagógicas, técnicas didáticas, e muitas delas baseadas nos livros, nos escritos do pastor Antônio Gilberto. E uma das mais conhecidas, uma das mais utilizadas pelos professores é justamente esta técnica de perguntas e respostas, onde você vai propor um debate aqui entre os alunos. Eu vou trazer aqui como sugestão algo que vai incrementar um pouquinho aqui esta orientação pedagógica, para que ela seja de fato um momento de metodologia ativa, que é o foco aqui do nosso canal, utilizar as metodologias ativas na Escola Bíblica Dominical. Então, nesse sentido, a orientação pedagógica propõe a pergunta: o que vem primeiro, a lealdade ou a integridade? E seria aqui um momento de 2 ou 3 minutinhos aqui para você aplicar esta orientação pedagógica. A minha sugestão aqui, porém, é que você aplique aqui o método do estudo de caso. Lealdade contra a integridade. O estudo de caso basicamente é a mesma metodologia das perguntas e respostas, ou no sentido, ele vai no mesmo caminho, de propor essa participação dos alunos, só que ele dá mais informações, ele coloca o aluno a vivenciar uma situação e aí ele precisa tomar uma decisão. Eu acredito que ele seja algo que agregue mais, porque vai imergir o aluno naquela história e ele vai começar a fazer aplicações na sua própria vida. Ele vai se colocar naquela situação, ele vai conseguir, a partir daquele caso, pensar como que ele agiria. Então já é um processo até de autoconhecimento, de se perceber quais seriam as suas reações frente àquelas situações. Então, nessa dinâmica aqui, o objetivo é desenvolver a compreensão dos jovens sobre a importância da integridade cristã, mesmo quando ela entra em conflito com a lealdade com amigos ou grupos, que eu imagino que seja o que mais pega, os nossos jovens, é justamente essa lealdade com o grupo. O adolescente, quando ele está na adolescência, ele acaba entrando dentro de um grupo, ele precisa essa necessidade de autoafirmação, ele acaba se envolvendo com alguma tribo, com algo que vai lhe dar essa identidade. E quando chega na juventude, pode chegar então nesse momento de conflito. Aqueles amigos que ele trouxe
da adolescência toda, que foram tão importantes para que ele se encontrasse como um ser humano, como alguém completo, agora às vezes entra este conflito. Então, nesse sentido é que vem o estudo de caso. Lucas é o personagem aqui apresentado, é um jovem de 19 anos que acabou de conseguir o seu primeiro emprego, uma empresa onde muitos dos seus amigos estão ali trabalhando. Mas no seu novo ambiente de trabalho ele percebe que os seus colegas, incluindo o seu melhor amigo, né? Você pode incrementar aqui a história, o seu melhor amigo, ele costuma manipular os relatórios na empresa para poder ganhar benefícios extras, né? Seja ali colocando algumas horas a mais de hora extra, alguma venda que não se concretizou, enfim, né? Então você pode adaptar isso aqui dentro daquilo que é a realidade aí dos jovens da sua congregação. E os colegas do Lucas aqui da nossa história, eles justificam essa atitude dizendo que a empresa os explora. Eles ganham pouco e tal, e isso é uma forma então de equilibrar as coisas. Então dá um ar até de justiça aqui, não? Nós estamos tornando um pouco mais justa a situação. Um dia, Lucas é convidado a participar dessa prática. Ele sabe que se não concordar, ele vai perder a confiança, talvez até a amizade dos seus colegas, possivelmente vai enfrentar represálias aqui dentro da empresa. No entanto, ele também sabe que isso não é honesto e que o seu compromisso com Deus exige integridade. Lucas está agora numa encruzilhada. Ele tem que ser leal aos amigos ou fiel aos princípios de integridade que ele aprendeu. Então essa, irmãos, é a situação que se apresenta aqui então. Então você vai contar essa história para os seus jovens e aí você vai lançar aqui as discussões. Eu diria que seria interessante talvez você dividir o grupo antes de apresentar a história em 2 grupos ou 3 grupos, dependendo aí da quantidade de jovens da sua classe, né? Para que dentro do grupo então eles consigam ter essa discussão. Se você quiser fazer no grande grupo também funciona, mas aí talvez não vai haver espaço para que todos participem. Então eu gosto de trabalhar com grupos menores, grupos pequenos, que aí dá a oportunidade para que todos consigam dar a sua opinião. Então digamos que você divide aí a sua classe em 3 grupos e aí você passa para eles as seguintes perguntas: quais são as pressões enfrentadas por Lucas? Como que a lealdade e a integridade entram em conflito nesse cenário? E, principalmente, o que vocês fariam no lugar de Lucas? E como as decisões de Lucas podem impactar a sua vida a longo prazo? Então apresente essas 2 perguntas para que eles discutam, oriente para que todos deem a sua opinião e aí depois que os grupos discutirem, você reúne todos para uma discussão coletiva. Talvez você pode orientar para que haja um líder nesse grupo e esse líder do grupo ele vai colocar qual foi a decisão, né, qual foi a opinião daquela equipe a respeito dessas 2 questões. E aí você pode fazer outras perguntas também nesse momento coletivo para aprofundar a reflexão, né? Como podemos identificar situações semelhantes a essa nas nossas vidas? Quais os princípios bíblicos que nos ajudariam a tomar essas decisões? E como a gente pode equilibrar a lealdade com a integridade de maneira que nós honremos a Deus. E aí depois de você ter conversado um pouquinho, levado eles a refletir, a dar aqui a sua opinião, você aplica então a introdução da lição. Então você conecta a dinâmica com a aula dizendo, pois agora a gente vai ver aqui no livro de Daniel, capítulo 6, um momento onde Daniel esteve também envolvido numa encruzilhada como essa. Ele esteve aqui dividido entre ser leal ao rei, que havia o colocado aqui numa posição, né? Ele era talvez um ministro, alguém importante, então ele devia lealdade aqui àquele governo ao qual ele servia, e do outro lado, a sua integridade, né, os seus princípios de integridade a Deus. Então eu acredito que isso vai estimular os seus jovens a participar. É importante que você defina bem o tempo, né, para que você não se perca nessa questão. É uma dinâmica que, dependendo do grupo de jovens, né, poderia ir a aula inteira só com essa dinâmica aqui, porque eles gostam de falar, gostam de participar, né, em muitos casos. Mas você precisa então estar atento a isso. Estipule ali 5 minutos para a primeira parte, né, dentro dos microgrupos, e depois mais uns 5 minutinhos para essa discussão coletiva. E aí você consegue então em 10 a 12 minutos aqui fazer essa introdução. Eu creio que vai ser bem interessante e vai com certeza dar bastante dinamismo aqui para a aula. Você vai poder inclusive utilizar exemplos daquilo que eles falarem, né? Isso via de regra, na minha experiência, é o que sempre acontece, né? Eles trazem bastante subsídio, bastante informação, isso enriquece e torna o restante da aula bem mais fácil, bem mais tranquilo aqui de ser aplicado.
E é isso, meus irmãos. Eu espero que essa dica, essa sugestão aqui ajude a te dar ideias, né, de como você pode aplicar, então, essa orientação pedagógica aqui da lição, de como você pode, então, incrementar aqui a introdução da sua aula, visando, claro, sempre um melhor aprendizado das nossas classes e pensando já que esse aprendizado não pode ser algo teórico, né? Então é importante sempre conectar com a vida do nosso aluno para que ele consiga saber onde utilizar aquele princípio. Nossa conclusão da lição coloca aqui, em vez de ser leal ao governo, Daniel manteve-se fiel a Deus. E é isso que nós queremos. Ao final da nossa aula, que os nossos jovens saiam dali fortalecidos e aptos a também se manterem fiéis a Deus em todos os ambientes. No mais, meus irmãos, um forte abraço. Mais uma vez te convido, se você gostou do conteúdo, a curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Vou deixar aqui no final, então, mais 2 vídeos para você continuar aqui o preparo da sua aula e nos vemos na próxima semana. Deus o abençoe.